Bom, pessoal, então continuando, né, a nossa apresentação sobre sistemas hidráulicos de tubulações, aqui em Hidráulica 1, né, vamos falar agora sobre condutos equivalentes, né, e de fato os sistemas hidráulicos em tubulações, né. No vídeo anterior, né, na apresentação que eu fiz até o momento, eu falei sobre uma variação, né, da fórmula de Darcy, falei sobre a possibilidade de se desprezar a carga cinética em alguns problemas, e também falei sobre a distribuição de vazões em marcha, né? Agora, falando sobre condutos equivalentes, muitas vezes há aí interesse prático, né, para efeito de cálculo, na determinação de características geométricas e de rugosidade de uma tubulação equivalente a outra ou equivalente a um sistema, né? Que é um conceito parecido com o que a gente viu para determinar comprimentos equivalentes de conexões, né? Ou de acessórios de tubulações, né? Quando a perda de carga em uma conexão era equivalente à perda de carga em uma metragem de tubulação, né, para uma vazão transportada. Aqui é parecido, né? O que a gente vai fazer? A gente vai, ao invés de transformar, né, uma conexão em metros de tubulação, a gente vai fazer um conduto equivalente a outro ou um conduto equivalente a um sistema, né? Então, aqui iniciando com a ideia de um conduto equivalente a outro, né? Sejam aí dois condutos de comprimentos, diâmetros e rugosidades diferentes, né? Para que haja equivalência entre ambos, é necessário que a perda de carga em um seja igual à perda de carga em outro, transportando a mesma vazão, né? Então, eu posso dizer que um conduto é equivalente a outro, né? Nos utilizando aí da equação de Darcy ou da equação de Hazen-Williams, né? Igualando essas perdas de carga entre um conduto e outro, eu posso isolar o seu comprimento, né? Aqui, ó, entrando, né, com um fator de atrito diferente de um conduto e outro, diâmetro diferente entre um conduto e outro, eu posso determinar um comprimento equivalente para esse conduto, para a equação de Darcy e para a equação de Hazen-Williams. Isso é uma situação que muitas vezes auxilia na prática, né? Vamos supor, se você pegou um projeto em que há lá uma determinada metragem de tubulação com um diâmetro, né, e uma rugosidade, mas você não encontra, né, esse material ali naquela região. Então, você precisa o quê? Utilizar outro material. Para isso, você vai ter que fazer a equivalência, né, desse material. E aí vem esse tipo de aplicação aqui que pode ser feito, né? Indo um pouco além, né, o que é mais útil ainda para nós é o conduto equivalente a um sistema, né? E existem basicamente dois tipos de sistema de tubulação, os quais nós iremos tratar, são amplamente utilizados, né? São eles os sistemas em série e os sistemas em paralelo, né? Falando inicialmente aqui do sistema em série, né? A principal característica de um sistema em série é que a vazão percorrida, a vazão que o conduto, né, percorre, desculpa, né? A principal característica desse sistema é que o conduto é percorrido pela mesma vazão e a perda de carga entre as extremidades é a soma da perda de carga em cada tubo. Ou seja, é um sistema linear, né? É como se eu tivesse um trecho de tubulação linear, certo? De um ponto até outro, e neste trecho eu posso ter mais de um diâmetro, por isso em série, certo? Então, vamos supor, de um reservatório até outro, eu tenho uma metragem X de tubulação, né? E nessa metragem eu posso ter em série mais de um diâmetro. A vazão que vai passar por cada um desses diâmetros é a mesma. Vazão é igual a vazão em 1, que é igual a vazão em 2. Por exemplo, no caso de eu adotar 2 diâmetros nesse trecho, que é o caso de um dos exemplos que eu
resolvi e postei um vídeo para vocês, né? E vocês vão resolver também na proposição de atividade, né? E a soma das perdas de carga em cada um desses trechos de tubulação é igual à perda total. Isso é um sistema em série, né? Isso é muito útil para nós quando a gente precisa determinar diâmetro misto, né? Então, por exemplo, eu tenho lá uma adutora que vai levar água de um manancial até um reservatório. É exatamente esse o problema que eu resolvi para vocês. E aí eu tenho lá 15 quilômetros de comprimento, vamos falar assim, um trecho bem extenso. E aí, para manter os níveis que eu preciso de reservatório, eu preciso determinar aqui eu preciso, né, manter uma certa, uma certa perda de carga, né? E aí eu vou calcular um diâmetro necessário para isso, né? Só que esse diâmetro necessário, ele pode ser equivalente a outros 2 diâmetros em série, né? E aí a gente usa diâmetro misto, né? Podendo gerar aí uma economia, muitas vezes, no sistema, né? Sei lá, você calculou e o diâmetro necessário era de 375 milímetros para que haja um desnível X, né? No entanto, você pode trabalhar com uma rede que tenha tantos metros de diâmetro de 350 e tantos metros de diâmetro 400 dentro desses 15 quilômetros de comprimento da rede, né? E aí você gera a mesma perda equivalente àquele diâmetro de 375 calculado, certo? Com esse diâmetro misto. Isso é um sistema em série, né? Muito comum, sobretudo em instalações robustas aí, né? Instalações de abastecimento de água, enfim, e a gente pode ter essa situação, gerando aí principalmente economia e otimizando, né, a questão da perda de carga, deixando o desnível exatamente que a gente quer, né? Em instalações menores, prediais, não é tão comum. Bom, então, para essa condição aqui do sistema em série, utilizando a equação de Darcy, o Rodrigo de Mello Porto já nos facilitou a nossa vida, né? E nos trouxe essa equação, né? Traduzida, digamos assim, disso aqui, ó. A perda de carga total é igual a perda total em 1, mais a perda total em 2, mais em 3, 4, 5, dependendo da quantidade de trechos que eu tiver, né? Então, aqui eu tenho que a perda total é igual ao somatório das perdas de 1 até n, né? Em todos os diâmetros que eu adotar nesse sistema em série, né? Se for de 1 até 2, né, vai ser a perda total de 1 mais 2. Se for de 1 até 3, né, a perda em 1 mais 2 mais 3, enfim. Utilizando Hazen-Williams, podemos ter aqui também, usar essa expressão, beleza? Indo agora para o sistema em paralelo, né, que é um outro tipo de sistema que pode ser utilizado. O sistema em paralelo, o que eu tenho aqui, né? Aí eu tenho vários diâmetros trabalhando em paralelo, né? E a principal característica já desse tipo de sistema é que a soma das vazões é igual à vazão total, ao contrário do sistema em série, né? Em que a vazão em um conduto que passa por um conduto é igual à vazão que passa pelo outro, né? Aqui eu tenho que a vazão em 1 mais a vazão em 2 mais a vazão em 3 é igual à vazão total do sistema, né? Isso é muito comum quando eu tenho que trabalhar com diâmetros muito elevados, né? E aí, muitas vezes, eu preciso dividir em diâmetros menores. E aí, eu preciso trabalhar com o sistema em série. Isso ocorre também, muitas vezes, em sistemas de abastecimento, né? E a outra característica desse sistema é que a perda aqui de A até B, por exemplo, é igual à perda em 1, que é igual à perda em 2, que é igual à perda em 3, né? Essa é a característica do sistema em paralelo, né? Para esta situação, também extraímos aqui do Rodrigo de Mello Porto uma simplificação da equação de Darcy e de Hazen-Williams.
para que eu possa transformar, né, um conduto em um sistema, né? Então, aqui eu tenho, ó, que esse conduto aqui, ó, o que ocorre nesse conduto aqui é igual ao que ocorre no sistema, para a fórmula de Darcy e para a fórmula de Hazen-Williams, né? Isso pode ser aplicável, né, quando eu preciso transformar, por exemplo, quando que isso nos auxilia, né? Eu tenho aqui um sistema de 3 tubos ou de 2 tubos e eu preciso transformar esse sistema em um conduto para poder calcular a perda de carga, por exemplo, para facilitar a minha vida enquanto projetista, né? Então, eu vou ter aqui 3 diâmetros diferentes, aí muitas vezes eu sei a vazão de distribuição, né? E aí eu preciso aqui determinar, né, a pressão aqui, por exemplo, em B, né? Aí eu preciso calcular a perda de carga nesse trecho aqui, certo? Para isso, é mais fácil que eu transforme esses 3 condutos em um conduto equivalente aqui, ó, né? Aí, ó, eu sei, ó, por exemplo, o comprimento em 1, 2 e 3, ó, e sei os diâmetros, 1, 2 e 3. Aí eu pego, determino, estipulo um diâmetro equivalente, acho um comprimento equivalente e calculo, né, a perda de carga nesse trecho aqui. Posso fazer isso, né? E aí determinar a pressão aqui nesse ponto, por exemplo, né? É algo que pode ser feito. Em um dos exemplos que eu resolvi para vocês, eu apliquei isso também, né? Fiz essa simplificação para vocês. Bom, sobre sistemas em série e em paralelo, né? Era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês, né? Agradeço a atenção e vamos agora para os esclarecimentos, né? Deixa eu encerrar a nossa gravação.